Volume 461 do Histórico. A fase do pensamento terminou, e por isso com o pensamento ninguém resolve mais nada. Porque está aí provado a falência do pensamento devido a esses distúrbios entre os pensadores. Todos somente com raciocínio, porque a fase racional é que pode encontrar o equilíbrio perdido. Porque no pensamento ninguém encontra mais nada, porque sua fase terminou em 1935. Agora prevalece a energia racional que está governando a natureza. A energia da desmaterialização da energia, que está materializada na glândula pineal, que é a mecânica racional, a mecânica da razão da verdadeira vida, que a verdadeira vida é no mundo racional e não nessa deformação e transformação racional. O raciocínio é um ponto vital da vida eterna. É uma energia que está materializada na cabeça de todos como máquina do raciocínio e que, depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna, com seu progresso de pureza. Hoje todos que passaram a se conhecer estão estudando cultura racional dia e noite e dia, para desmaterializar essa energia que está materializada na glândula pineal, e que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar ao seu estado natural. Para ver que ninguém dorme mais como estavam dormindo, porque estavam estudando a cultura racional devagar demais e não tinham tempo de acompanhar esta obra cheia de primazia, sendo a primeira obra de cultura universal a cultura das culturas. A cultura artificial, por ser uma cultura de destruição, só levava todos para pior, e a cultura racional é uma cultura construtiva e, por isso, leva todos para o seu verdadeiro estado natural. É o ponto máximo que a pessoa pode chegar, encontrar o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que passaram a se conhecer diz: é verdade. É o fim da morte, porque todos passaram a se conhecer. Sabem como voltar para o seu estado natural. Para ver que a vida tem solução definida e definitiva. A cultura racional é o princípio de tudo e o fim de tudo. Não é uma coisa alegórica, porque todas as coisas alegóricas são feitas pelo pensamento e pela imaginação. Não tem princípio nem fim. Assim é a cultura artificial. A cultura racional tem princípio e tem fim, porque leva todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão alegres, contentes, porque sabem como voltar para o seu estado natural através da cultura racional que está desmaterializando a energia que está materializada no istmo do mesencéfalo, que está na cabeça de todos, e depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. Para ver que a cultura racional é uma cultura construtiva, que leva todos ao seu verdadeiro estado natural. Mas muitos, no princípio, por não conhecerem, ficaram duvidando, por não ter o conhecimento de causa e efeito. Então surgiram as dúvidas, porque o bicho duvida de tudo e de todos. Basta ser bicho para não ter confiança em ninguém, para não ter confiança nos pensadores, igual a si mesmo, até que, fazendo uma pesquisa correta, passa então a se conhecer. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem como voltar para o seu estado natural, que é no primeiro mundo, o mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza,
por serem puros, limpos e perfeitos. E quando alcançarem o progresso da concórdia, estarão mais satisfeitos. Porque da concórdia se transforma para o primeiro mundo, o mundo racional, com o seu corpo de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza. E aí já está na cultura racional, na receita, na flora medicinal e na flora marinha, como devam ser usadas para aumentar o prolongamento da existência de toda a humanidade, o prolongamento dos anos de vida. Porque todos querem o prolongamento dos anos de vida, porque todos estão ansiosos para ver o progresso da concórdia. Porque no pensamento está a discórdia e ninguém está aguentando mais a discórdia. A discórdia é todos discordando de tudo. E a concórdia é todos concordando com tudo. E por isso na concórdia está a parte positiva da vida e na discórdia está a parte negativa da vida. E toda a humanidade está aflita para ver o progresso da concórdia. E por isso está aí o tratamento da flora marinha e da flora medicinal para o prolongamento dos anos de vida de toda a humanidade e em sonhos, porque todos querem ver o progresso de todos transitarem pelo espaço. Que a natureza já vem dando em sonhos e por isso sonham que estão voando pelo espaço. A natureza dando a conhecer a todos os dias brilhantes e futuros da humanidade. E por isso muitos sonham que estão voando, que estão caindo. Assim como a energia elétrica e magnética, essas duas energias deformadas faz toneladas de ferro transitar pelo espaço. E ninguém pesa toneladas, ligados à energia do verdadeiro Deus, que é um raciocínio superior a todo raciocínio, vão transitar pelo espaço. A energia elétrica e magnética, por ser uma energia deformada, é uma energia em transformação. Essa energia inferior do chão fez toneladas de ferro transitar pelo espaço, que fará a energia do verdadeiro Deus, que é pura, limpa e perfeita. Hoje todos que passaram a se conhecer diz, é verdade. Até isso nós vamos ver com o tratamento da flora medicinal e da flora marinha. Haverá o prolongamento da vida, da existência de todos, o prolongamento dos anos de vida, para que todos assistam ao progresso da concórdia e todos transitarem pelo espaço. Só em se ver livre de não se transformar em bicho irracional já é uma grande coisa. Só em saber como voltar ao seu verdadeiro estado natural já é outra grande coisa. Grande coisa mesmo. Porque ninguém está suportando mais a vida da matéria. A vida da matéria está um verdadeiro inferno, porque todos enxergam o poder de fogo. Fogo de dia, que é o sol queimando, e fogo de noite, que é a eletricidade. E filhos do fogo sofrem muito, sofrem demais, porque vivem cozidos pelo fogo. E por isso na velhice ficam com a pele toda enrugada e ficam impunidos, porque a velhice tira toda a formosura da mocidade, acaba com a formosura da mocidade. E na velhice aparece o que colheram na mocidade. Todos cheios de reumatismo, doentes, e sempre doentes, acabam sendo destruídos pelas doenças, colhendo o que plantaram na mocidade. E os banhos diários, os banhos frios diários, produzem o reumatismo, porque a água vai entrando pelos poros e vai se acumulando nos ossos. Quando chega na velhice, a pessoa está cheia de reumatismo, cheia de dores. Chega na velhice, não podem mais tomar banhos todos os dias. Mas na mocidade tomavam banhos todos os dias. E é prejudicial à saúde, porque com o decorrer dos anos, principalmente na velhice, ataca o reumatismo. O banho deva ser de asseio todos os dias e lá uma vez ou outra tomar banho frio, que é prejudicial à saúde. Como o banho quente também é prejudicial à saúde.
está aí arriscado a ficar entrevado na mocidade. Mas a mania de todos os jovens é tomar banho frio todos os dias. Se soubessem o mal, o grande mal que faz na velhice, ninguém tomava banho frio na mocidade. Mas a mocidade é cheia de vontades, porque estão novos, com sangue nas veias. Se não tomar banho frio todos os dias, não estão satisfeitos. Assim como se alimentar demais, acabam ficando empanzinados e dificultando a digestão. Tem que se alimentar ao natural, sempre ficando com um pouquinho de fome. E muitos usam sobremesa demasiada e acabam ficando empanzinados, dificultando a digestão e propensos a ter uma congestão ou um infarte do miocárdio. Todos que são racionais usam essa medida. Se alimentam naturalmente, mas sempre evitando comer demais. Para ver que na cultura racional encontram todas as instruções para a conservação da saúde, para o prolongamento dos anos de vida, que é fazer uso dos chás, da flora medicinal e da flora marinha e seguir as indicações do tratamento. Hoje todos que já passaram a se conhecer estão requintados de alegrias por conhecer a vida por fora e por dentro, por saber se dirigir na vida, que é constituída dessa infinidade de pesadelos, esse pedacinho de fardo que é a matéria, difícil de viver por viver pensando, imaginando e não saber viver. Porque o pensamento não ensina ninguém como deva de viver. Porque o pensamento foi feito para lapidar o pensador, e por isso o pensamento é o maior inimigo do pensador. E por isso, se o pensador tiver que fazer uma viagem, e vai perder a vida nessa viagem, o pensamento não avisa. Mas o raciocínio, que é o dono da vida, não deixa, porque é o comandante da vida eterna, para onde todos querem ir, o primeiro mundo, o mundo racional, com os seus corpos de energia de vida eterna, com o seu progresso de pureza, por serem puros, limpos e perfeitos. Quem chegou a esse ponto de se conhecer diz, é verdade, até que enfim vamos deixar essa matéria sem valor, porque está aí como todos voltarem ao seu estado natural, conhecendo o que é cultura racional, conhecendo o que é o universo em desencanto. Que como encanto, quem passou a se conhecer não quer mais nada, quer se desencantar para voltar para o seu estado natural. E por isso está aí a fase da racionalização dos povos, que é toda a humanidade conhecer o mundo de sua raça, saber como voltar para ele, porque todos são de raça racional. Não sentiram uma mudança de fase por estarem vivendo artificialmente. Quem vive artificialmente vive contra a natureza. E por viver contra a natureza não tiveram condições de sentir os movimentos naturais da natureza. A mudança dessas duas energias, da energia elétrica e magnética para a energia racional. Porque antes de 1935, quem comandava a natureza era a energia elétrica e magnética, e depois de 1935, quem está comandando a natureza é a energia racional, a energia do verdadeiro estado natural da humanidade. Hoje todos que passaram a se conhecer estão satisfeitos, porque passaram a conhecer o porquê todos assim são, a conhecer o porquê que essas energias sempre viveram em transformação. De onde vieram e para onde vão e para onde iriam, se não conhecessem a cultura racional e o porquê que todos assim são. E de onde são? São do mundo racional, com seu corpo de energia de vida eterna e com seu progresso de pureza. São filhos do primeiro mundo, o mundo racional, que deu consequência a essa deformação racional por fazerem uso do livre-arbítrio, que onde existe pureza não existe coação de liberdade. Para ver que vieram parar aí nessa deformação por livre e espontânea vontade,
e que daí para muito pior com o progresso da degeneração. Tudo que degenera diminui, com o tempo desaparece e se transforma em outras vidas, porque a natureza é de transformações, e se transformando na categoria de bicho irracional, porque já estão vivendo como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros por fazer uso do livre-arbítrio, que dá expansão a todas as vontades, pela facilidade de liberdade que o verdadeiro Deus dá a todos, o livre-arbítrio. Hoje todos que já passaram a se conhecer sabem dizer o porquê da vida, porquê dessa deformação e transformação racional. A causa de tudo isso está na cultura racional. Hoje todos que já passaram a se conhecer deslumbrados com o conhecimento racional diz: é verdade, a cultura racional tem recursos para tudo e por isso nos prove e comprove com base com lógica e com uma infinidade de provas e comprovações o porquê aqui estamos e o porquê que assim somos, e de onde somos, e de onde viemos e para onde vamos e para onde iríamos, se não conhecêssemos cultura racional. Para onde iríamos? Iríamos para as classes inferiores. Hoje a cultura racional nos prova, com base com lógica, de onde nós somos. De onde somos? Somos do mundo racional. É uma cultura que tem base, tem lógica e tem uma infinidade de provas e comprovações. Porque é uma cultura do verdadeiro Deus, porque é um raciocínio superior a todos os raciocínios, porque é uma energia superior a todas as energias. E Deus está em todo lugar, como aí estão as provas e comprovações pelas curas dos desenganados da medicina. Hoje todos os estudantes de cultura racional diz: é verdade, até que enfim a vida tem solução definida e definitiva. Ai daquele que duvidar do que é certo, do que está certo. Hoje todos que passaram a se conhecer sabem como cumprimentar uns aos outros, que é suspendendo a mão direita, que é o conhecimento da paz, do amor e da fraternidade e da concórdia entre todos. É o cumprimento dos extraterrenos, porque a cultura racional é dos extraterrenos. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade. Até que enfim sabemos o porquê somos assim. E sabemos o porquê ficamos assim nessa deformação racional e transformação natural da natureza. Porque passamos a nos conhecer, a saber quem somos, a saber de onde somos, a saber de onde somos, a saber de onde viemos, a saber para onde vamos e para onde iríamos se não passássemos a nos conhecer. Iríamos para onde? Iríamos para as classes inferiores, que é a classe de bicho irracional, porque já vivemos como bichos uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E assim vive a bicharada do chão uns contra os outros e destruindo uns aos outros. E por isso na África existiam os canibais, os comedores de gente que matavam gente para comer, devoravam gente para se alimentar. E assim é a humanidade, devorando uns aos outros, destruindo uns aos outros, por considerar isso tudo aparente como tudo sendo e no ver das coisas nada são, por terminarem em nada, por desconhecerem o porquê que assim são. Quem passou a se conhecer sabe que a cultura racional leva essa energia que está aí deformada para o seu verdadeiro estado natural, abolindo assim a pena de morte. A morte é para os que vivem desconhecidos de si mesmos, não para quem é racional. Quem é racional sabe como voltar para o seu verdadeiro estado natural. Sabe como transformar essa energia que está imaterializada na cabeça de todos para o seu verdadeiro estado natural. Hoje todos que já passaram a se conhecer diz: é verdade.
até que a pena de morte foi abolida pela cultura racional, porque todos passaram a conhecer o seu verdadeiro estado natural e saber como voltar para ele. E por isso está aí essa cultura, a cultura racional, desmaterializando essa energia que está materializada na glândula pineal. E que depois de desmaterializada pela cultura racional, está pronta para voltar para o seu estado natural, que é o primeiro mundo, o mundo racional. Que lá são corpos de energia de vida eterna com seu progresso de pureza. E aí está abolida a pena de morte. Quem tem conhecimento do que é a cultura racional não morre. Só quem morre são os que ainda estão pensando, imaginando, que se transformarão para as classes inferiores por estarem ligados nessas duas energias do chão, pensamento e imaginação. Para ver que quem tem cultura racional é diferente do animal de origem racional. O animal de origem racional está ligado nessas duas energias do chão, e ligado nessas duas energias do chão se transformarão em outra vida. A continuação dessas mensagens se encontra no volume 462 do Histórico.